Bom dia, turma. Me chamo Nelson Arthur. Hoje eu e meu grupo vamos falar sobre o conto Pai contra Mãe. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a biografia de Machado de Assis e o contexto histórico que o livro traz. Machado de Assis foi romantista, cronista, poeta e contista brasileiro. Ele foi um dos maiores nomes da literatura da língua portuguesa, conhecido como inaugurar obras do realismo aqui no Brasil, como a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele nasceu de uma família pobre do Rio de Janeiro, passou por diversas dificuldades, superou várias barreiras como autodidata e ascendeu por meio de sua carreira como funcionário público e escritor. Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, em 1839, dia 21 de junho, veio de pais portugueses e de uma família muito humilde e pobre. Suas principais obras de romances foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1881, Quincas Borbas, 1891, Esaú e Jacó, 1904 e Memorial de Aires, 1908. Os seus contos foram Papéis Avulsos, 1882, que inclui O Anielista e Várias Histórias, 1896. Mas como todo bom escritor, ele teve sua morte. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 29 de setembro de 1908. E aqui eu finalizo a história de Machado de Assis e vou dar continuidade no contexto histórico. Agora eu vou falar sobre o contexto histórico do conto Pai contra Mãe. O conto se passava no século XIX, período que a escravidão ainda existia no Brasil, porque a escravidão só foi abolida em 1888. A escravidão nessa época era vista como algo normal para a sociedade, e a história acompanha o Cândido Neves, um homem pobre que aceitava recompensas em troca de escravos. Então ele caçava escravos para receber a sua própria recompensa. Isto mostra que a escravidão não afetava somente os negros, mas sim os pobres livres. O texto revela a desigualdade social e a desumanização dos escravizados, tratados como mercadoria, e ao mesmo tempo critica a hipocrisia da época, mostrando que a necessidade de sobrevivência podia colocar pessoas no conflito direto, como já se diz no tema, pai contra a mãe. Bom dia, pessoal. Meu nome é Igor e eu vou falar um pouco sobre as escolas literárias que influenciaram as obras de Machado de Assis, principalmente o conto Pai contra Mãe. No começo da carreira, o Machado de Assis teve uma pegada mais romântica, escrevendo histórias com aquele estilo mais sentimental, com idealização do amor, até certa valorização da natureza. Mas isso foi só na fase inicial, porque logo ele mudou bastante. A fase mais importante dele foi no realismo. Aí sim ele se destacou. O realismo tem como marca a crítica social, a ironia e a análise psicológica dos personagens. E em Pai contra Mãe, dá para ver isso claramente, porque ele mostra a sociedade escravocrata de uma forma bem dura, sem enfeitar, revelando como a necessidade pode levar as pessoas a atitudes cruéis. Além disso, ele também recebeu um pouco de influência no naturalismo, que destacava como um meio social e as condições de vida determinam o comportamento das pessoas. No conto, por exemplo, os personagens Cândido Neves agem de forma brutal, mas ao mesmo tempo a gente entende que isso vem da situação social em que ele vivia. E não dá para deixar de falar do pessimismo filosófico que ele trouxe de pensadores como Schopenhauer. Esse lado parece no jeito dele mostrar o ser humano como alguém cheio de falhas, muitas das vezes egoísta e sempre preso às condições sociais. Então, Machado de Assis passou pelo romantismo, mas se afirmou mesmo no realismo. Absorveu um pouco do naturalismo e ainda trouxe essa visão mais filosófica e pessimista. Tudo isso foi junto, faz com que as obras dele sejam tão críticas e profundas. Bom dia, eu vou introduzir vocês ao livro Pai contra Mãe, de Machado de Assis, publicado em 1906. O livro ele se passa no final do Brasil Império, em meio à escravidão. O livro também conta com um narrador intruso, onisciente, em terceira pessoa. No livro você também pode encontrar palavras como coisa, cozia e patuscadas, que caíram no desuso do português, mas que eram comuns no dialeto, no contexto do dialeto que Machado de Assis publicou o livro. Bom, o livro ele começa com a crônica de costumes. O que é uma crônica de costumes? Uma crônica de costumes é basicamente um texto que conta sobre os costumes de uma região em um certo tempo. Nesse caso, os costumes da escravidão no Brasil Império.
Quais são esses costumes? Bom, um deles, citado no texto, é uma corrente que era amarrada em volta do pescoço dos escravos, tal como um cachorro. Para que essa corrente? Para ajudar a identificar e a capturar esses escravos. Sabe quando você perde um cachorro, você vai atrás do cachorro, você geralmente cata ele pela coleira, tal como os escravos no Brasil Império. Essa corrente ou coleira, ela era usada em escravos fujões. Outro desses costumes era a máscara de flor de Flandes. O que é isso? Bom, é uma máscara que tem 3 furos, 2 nos olhos, para o escravo ver, e no nariz para ele respirar. É uma máscara de ferro com um cadeado atrás. Bom, e aqui do autor, o Machado de Assis, ele usa de sua ironia, da famosa ironia de Machado de Assis. Bom, muita gente não consegue perceber essa ironia da primeira vez que lê o texto. Eu vou ler uma parte aqui para vocês. Com o vício de beber, perdia a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do senhor que lhes tiravam com que matar a sede, e a ficavam dos pecados extintos, a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco e alguma vez o cruel. Aqui o Machado de Assis ele faz uma ironia aos costumes aos quais esses escravos eram submetidos, costumes cruéis e grotescos. O Machado de Assis ele faz isso muitas vezes em muitos livros, e é isso que torna ele um escritor tão diferente, um escritor tão importante, porque ele fala de maneira sutil, ele fala de maneira boba os crimes, coisas pesadas. Então, o narrador, ele fala que existem pessoas que se sustentam, pessoas que ganham dinheiro com a captura de escravos. E nos é apresentado o protagonista Cândido Neves. Aqui, algo curioso é que Cândido deriva-se do latim branco, que significa branco. E Neves é o plural de neve, que nos remete a que cor? Branco. Ou seja, o protagonista tem 2 nomes que remetem ao branco. Cândido é um cara pobre, Cândido é um cara marginalizado, Cândido é um cara que não tem estabilidade financeira. E nos é apresentado Clara, que mais uma vez pode-se remeter a algo branco. Clara mora com sua tia Mônica, as duas são costureiras, e logo os dois começam a namorar. Com namoro vem um casamento, e com casamento logo vem a ideia de um filho. Só que Mônica, a tia de Clara, ela tem uma ideia muito realista do mundo, diferente de Clara e Cândido, que tem uma ideia mais esperançosa. Em um dos diálogos, Mônica fala que se os dois tiverem um filho, a família morrerá de fome, pois eles não teriam dinheiro para sustentar. Mesmo assim, Clara engravida, e o dinheiro começa a ficar cada vez mais escasso. Então, Mônica, mais uma vez, começa a falar para eles abandonarem o filho. Uma ideia que o autor não diz, pois ele fala que é algo pesado demais para ele dizer, que eu acredito que seja aborto. Essas discussões continuam e uma delas, Mônica fala para Cândido e Clara deixarem o menino na roda dos enjeitados, que é basicamente uma roda onde eles deixam crianças para serem adotadas. Cândido tenta desesperadamente conseguir dinheiro, mas ele não consegue. Então, pouco antes do nascimento do seu filho, eles são despejados da casa onde eles viviam. Sem mais opções e com tanta insistência da Mônica, Cândido, depois do nascimento do seu filho, se vê em uma situação onde ele não vê mais escapatória e ele concorda finalmente em deixar seu filho na roda dos enjeitados. Bom dia, meu nome é Nicolas Levi e eu vou fazer uma análise do livro Pai contra Mãe, de Machado de Assis, um livro que se passa durante o período de escravidão no Brasil, e ele nos mostra como era a realidade, não só dos escravos, mas também como da sociedade que vivia daquele convívio, né? O livro já começa mostrando práticas que eram realizadas com escravos, como por exemplo uma máscara que eles colocavam nos escravos, e só tinham 3 buracos, que eram para os olhos e para o nariz. Ele proibia que os escravos tomassem bebida, né, alcoólica, e que ficassem embriagados. Assim eles não roubariam os réis dos seus senhores para beber, né? E é seguindo isso que o livro nos apresenta o personagem principal, Cândido Neves,
que tinha uma família, era casado com uma mulher chamada Clara, e eles eram pobres. Eles viviam numa sociedade escravizada, né? Um estado de escravocrata, e eles eram pobres nessa sociedade. Eles viviam às margens da cidade. Cândido tinha a profissão de caçar escravos que fugiam de seus mestres. Ou seja, ele lia em jornais por senhores de engenho que tinham perdido seus escravos, os escravos haviam fugido, e ele ia atrás desses escravos para ganhar uma recompensa em cima deles, né? Então, ele passava dias e dias, meses e meses lendo jornal, procurando esses escravos, mas sem sucesso. E as contas estavam apertando, o síndico estava mandando ele embora. Ele não conseguia, de jeito nenhum. Então, chegou um dia que o síndico realmente mandou ele embora, ele e a esposa dele, que estava grávida, e eles foram despejados de casa e começaram a morar de favor em outro lugar. Um lugar arrumado por uma mulher. Logo em seguida deles mudarem para esse lugar, o bebê deles nasceu. Só que eles não eram pobres, não tinham condição para cuidar do bebê, então eles deixaram o bebê no orfanato. Eles iam deixar o bebê no orfanato, só que no caminho, Cândido estava indo entregar seu filho no orfanato, e ele encontrou uma mulher que ele havia visto no cartaz de procurado, né? Uma mulher negra que havia fugido. Então ele corre, deixa o bebê em uma farmácia, vai correr atrás dessa mulher para poder capturar ela. Ele captura a mulher e, num ato de desespero, a mulher revela que estava grávida. Ou seja, um pai, que era Cândido, que havia acabado de ser pai e não tinha condições de cuidar do seu filho, e uma mãe, que ia ter um filho, era escrava e estava fazendo o possível para poder cuidar desse filho, né? Fugindo. E aí que a gente tem o título do livro, Pai contra Mãe. Não é um pai e uma mãe contra, né? Casados. É um pai e uma mãe, em locais separados, com realidades diferentes, mas com o mesmo fim, que é cuidar dos seus filhos. Cândido, ele fica no impasse moral entre proteger o seu filho, porque se ele entregasse essa mulher para o seu senhor, ele receberia uma grande quantia de dinheiro em troca. Então ele fica no impasse entre entregar esse filho entregar a mulher e salvar o seu filho, ou deixar a mulher livre e salvar o filho da mulher, e salvar a mulher e o filho dela. Acabou que Cândido foi egoísta, preferiu a si mesmo, assim como qualquer um faria, acredito eu, que é a realidade. A realidade, inclusive, é um ponto muito abordado nos contos de Machado de Assis. A ironia, principalmente, pois uma cena dessas chega a confrontar os pensamentos e a ética de uma pessoa. Ou seja, será que alguém se colocaria no lugar de outra pessoa a ponto de deixar com que seu filho sobrevivesse no lugar dessa pessoa? Cândido não fez isso. Ele entregou a mulher e a mulher perdeu seu filho. Teve um aborto espontâneo. O filho que havia em seu ventre morreu. Chegando em casa, depois de ganhar 200 mil réis, ou vinténs, não sei, Cândido agradeceu por isso ter acontecido, pela mulher ter fugido. Ou seja, ele, no final, agradece uma desgraça que aconteceu na vida da mulher, mas uma desgraça que salvou a vida dele. Então, isso é a realidade, é o que nos apresenta é o realismo de Machado de Assis, que ele conta uma ironia absurda, que chega a ser cruel, como se fosse um acontecimento normal do dia a dia. Porque é o que acontece. Essa é a realidade em que vivemos, é o mundo, né? E esse é um tema muito abordado nos livros de Machado de Assis. E após lermos o livro, ficam questionamentos, né, na mente de cada um, se a gente se colocaria no lugar da mulher, ou faríamos igual o Cândido, né, que sacrificou uma mulher e uma vida em troca de seu próprio filho. É isso.